Então, isso aqui vira o quê, hein? Ó. Mesma coisa. Tangente à sexta de x vezes quem? Secante ao quadrado em x menos 1. Integral em x. Então, eu separo só para você visualizar. Isso que fica a integral da tangente à sexta em x vezes secante ao quadrado em x, integral em x, menos a integral da tangente à sexta. Mesma coisa aqui, ó. Com u igual a tangente, quem é isso? Isso é du, enquanto isso é u a sexta. Qual é a integral de u a sexta em u? U a 7 sobre 7. Então eu fico com tangente à sétima de x sobre 7, menos a integral da tangente à sexta, que está aqui, ó. Então fica menos tangente à quinta de x sobre 5, mais tangente à terceira de x sobre 3, certo? Menos tangente de x mais uma constante. Tá aí. Daí, você já sabe agora me responder quem é a integral da tangente à décima. Será que eu preciso fazer tudo de novo? Não, você já vê como é, você já concebe a forma. Começa o quê? Vai ser a... Vamos lá. Você consegue inferir o caso geral? Tangente à nona de x sobre 9, menos o quê? Tangente à sétima de x sobre 7, mais tangente à quinta de x sobre 5, menos o quê? Tangente à terceira de x sobre 3, mais x, menos uma constante, que é mais uma constante. Quem é a integral da tangente a 12? Tá? Diga. Não tem uma soma de uma tangente, Hã? não tem uma soma de uma tangente, não. Só tangente. É que tá falando, né? Ai, tá faltando, né? Depois da tangente a terceira. É. Tangente a terceira, faltando, calma. Então você entendeu. Mais tangente de x, aí é menos x mais c. Obrigado. E a integral da tangente a 12? Estava faltando sim, viu? Que a 12. Fica o quê? Tangente, continuando nessa toada, tangente a 1 de x sobre 11, né? Tá certo? Menos o quê? Tangente à nona de x sobre 9, mais tangente à sétima de x sobre 7, menos tangente à quinta de x sobre 5, mais tangente à terceira de x sobre 3, menos tangente de x, mais x, menos uma constante, dá mais uma constante. E assim continua, tá? E assim continua. Então você tem essa recorrência aí, uma leva a outra. O mesmo ocorre se for o expoente ímpar. Quer dizer, ocorre uma coisa análoga se for o expoente ímpar. Qual é a integral da tangente? Hã? Quem é a integral da tangente? Qual é a fórmula que dá a integral da tangente? Logaritmo natural de quem? Do modo da secante. Muito bem. E a integral da secante?
Secante também. Vamos ver se vocês lembram as formas. O módulo da secante para a tangente. Exatamente. Então vocês estão lembrados. A integral da tangente de x em x é o logaritmo natural de quem? Do módulo da secante, mais uma constante. Pronto. Então, quem é a integral da tangente ao cubo? Sai por aqui. Como? Mesmo procedimento. Não. Tangente vezes tangente ao quadrado. Aí você escreve mesmo procedimento. Tangente de x vezes o quê? Secante ao quadrado de x menos 1. Então você separa aqui, integral da tangente de x vezes o quê? Secante ao quadrado de x, integral em x, menos a integral da tangente em x. Aí aqui, se u é a tangente, isso é o du, claramente isso é o u. E quanto é a integral de u em u? O 2 sobre 2. Então isso que dá o quê? A tangente ao quadrado de x sobre 2, menos a integral da tangente, que é o logaritmo natural de quê? Do módulo da secante. Mais uma que você pega o que está acontecendo. Tá? Vamos lá. Antes, deixa eu passar a lista, eu estou em lista. Mais uma, para destrinchar. Integral da tangente à quinta. Mesmo procedimento. Tangente à terceira, vezes o quê? Tangente ao quadrado. Tá? Tangente à terceira vezes tangente ao quadrado. Tá? Então, isso fica o quê, hein? Aí você escreve como o quê? Integral de quem? Tangente à terceira em x, vezes o quê? Secante ao quadrado em x, menos 1, integral em x, tá? Então fica o quê? Fica a integral da tangente à terceira em x, vezes a secante ao quadrado em x, integral em x, menos a integral da tangente à terceira, que te remete ao caso anterior. Portanto, aí aqui, ó, se u é a tangente, isso é du, e isso é o quê? O 3. Então, integral de u3 em u, o 4 sobre 4. Então, fica o quê? Tangente à quarta de x sobre 4, menos a integral da tangente à terceira. Onde é que está a tangente à terceira? Ó? Tangente ao quadrado de x sobre 2, mais logaritmo natural de quê? Do módulo da secante. Mais uma constante.
Ou seja, não preciso fazer mais, né? Você já entendeu, tá? Daí, por recorrência, você infere o seguinte. Quem é a integral da tangente à sétima? É o quê? Tangente à sexta de x sobre 6, menos o quê? Tangente à quarta de x sobre 4, mais tangente ao quadrado de x sobre 2, tá certo? Não, menos logaritmo natural do módulo da secante em x, mais uma constante. E assim por diante, tá? Integral da tangente à nona, né? Tangente à oitava de x. Então você tem a fórmula daí, tá? Olha, vocês, ó, quem é o seno de x mais y? Seno de x, cosseno de y, né? Menos ou mais? Hã? Mais. Seno de y, cosseno de x, certo? Ou cosseno de x, seno de y. Mais cosseno de x vezes o quê? Seno de y. Não é isso? Não é isso? E quem é o seno de x menos y? Quem é? Só troca o sinal. Fica o seno de x, cosseno de y, menos o quê? Cosseno de x, tá? Seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Daí, quando você soma, o que é que você obtém? Quem é seno de x mais y, mais seno de x menos y? Dá não? Hã? 2. Daí, o seno de x mais o seno de x menos y é 2 seno de x cosseno de y. Ou seja, o seno de x vezes o cosseno de y é o que aí? É 1/2. Meio de quem? Do seno de x mais y, mais o quê? O seno de x menos y. Não é não? Meio disso. Tá certo? Então você tem essa fórmula. Quaisquer que sejam x e y reais. Tem outras, viu? Porque se você usar as outras identidades trigonométricas, você consegue o seno de x vezes o seno de y e o cosseno de x vezes o cosseno de y. Você consegue. Aqui é o seno vezes o cosseno, mas você consegue seno de x. É só você usar cosseno da soma e o cosseno da diferença.
Então você tem, tá certo? Aí no outro você soma e subtrai, tá? Subtrai. Mas por que essa fórmula? Por exemplo, porque aí, se você aparecer, tá certo? Com uma integral, por exemplo, do seno de 3x, que você perguntou, né? Seno de 3x vezes o cosseno de 4y, por exemplo, 4y, ó. E cosseno de 4y? Cosseno de 4x, você não está nem no cálculo 3 ainda, né? Para integrar, tá? Cosseno, mudou, não mudou? Se fosse seno de 3x vezes o cosseno de 3x, você saberia fazer, simplesmente, aqui mudou. Seno de 3x, cosseno de 3x. Então você vai transformar em quê? Aqui. Como é que você vai fazer? Fica o meio da integral de quem, hein? De uma soma. Ó, seno de x vezes o cosseno de y é metade do seno da soma. Isso aqui é o x, isso aqui é o y, tá? Então fica o seno de quem? Seno de 7x mais o que, hein? O seno de quem? De menos x. De menos x, que é x menos y. De menos x. Integral em x. Tá? Integral em x. Só que essa integral é simples, tá? Entendeu? Isso é o meio da integral de quê? Do seno de 7x. E quem é o seno de menos x? Seno é a função ímpar. Seno de menos x é menos o seno de x. Então fica menos 1/2 da integral do seno de x. Quanto é essa integral aqui? Integral do seno de 7x. Qual é a integral do seno de 7x? Cosseno de... Não. A integral do seno é menos o cosseno. Então fica menos seno de 7x sobre 7. Vezes 1/2 fica seno de quê? 7x sobre 14. Professor, menos o cosseno, né? Que seno. Menos o cosseno. Integral do seno é menos o cosseno, tá? Menos o cosseno de quê? De 7x sobre 14. Isso aqui fica ganhando. Integral do seno menos o cosseno. Então fica mais o cosseno de x sobre 2. Mais uma constante. Aí isso responde aquela sua pergunta, tá? Se mudar, você tem que fazer isso. Não tem outro jeito, tá? Tem que usar essas fórmulas aqui. E as tem outras também, tá? Tem outras. Tá? Isso é o seno porque aí fica o seno de x. A outra é o seguinte, o cosseno, ó. Quem é o cosseno de x mais y? Cosseno de x vezes o cosseno. Vamos ver se está tudo certo. Tá. Toma. Seno da diferença. Então, cosseno de x, cosseno de y, menos o quê? Menos o quê? Seno de x, seno de y. Né? E quem é o cosseno da diferença? Cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x, seno de y. De novo, quaisquer que sejam x e y reais. Tá bom?